Aleluia! Jesus é o nosso Senhor. Boa noite a todos que estão presentes, aqueles que vão nos assistir pelo canal da Igreja de Itaúna, que seja uma noite de muito desfrute para nós. Antes de nós entrarmos na mensagem, eu gostaria de dar um aviso com respeito a uma reunião de jovens que vai ter aqui após esta reunião. Então, a duração dessa reunião dos jovens deve ser uma duração de 50 minutos, mais ou menos. Então, já dando esse aviso antes da mensagem, para que todos os jovens possam estar participando desta reunião. Amém? Aleluia! Hoje vamos estar vendo a mensagem 21, que é do sexto alimento diário. Então, hoje vamos ver a primeira mensagem que traz o título, um título assim importante, porque fala uma advertência acerca da exortação própria e da hipocrisia. Então, quando se fala de advertência, é sinal que o Senhor quer nos resguardar de alguma coisa, não é isso? O Senhor quer nos prevenir, porque é uma advertência. Então, que o Senhor possa passar, todo esse encargo, para que vocês possam ganhar com respeito à questão do orgulho, da exaltação própria, para que o Senhor possa ter caminho em cada um de nós, no nosso dia a dia. Aleluia! Sabemos que quando Deus criou o homem, ali em Gênesis 1, 26, Ele criou o homem perfeito, mas Ele colocou ele no jardim do Éden, e em Gênesis 2, ali foi a primeira advertência que Deus fez para o homem. Falou: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Então, no capítulo 3, o homem, não atentou pela advertência e caiu. Então nós, irmãos, nós precisamos estar atentos à palavra, para que ela possa nos conduzir, de acordo com aquilo que Deus determinou para cada um de nós. Romanos fala que por um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, essa é a nossa condição, irmãos, de pecador. Mas essa mensagem dá um início no capítulo 22 de Mateus, mostrando que Deus, Ele nos chamou, Ele fez um chamamento para cada um de nós. E esse chamamento, irmão, nós vamos ver a importância desse chamamento, aonde Deus nos colocou. Aqui começa falando, no capítulo 22 de Mateus, versículo 1, fala assim: de novo entrou Jesus a falar por parábola, dizendo-lhe: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizendo aos convidados: e eis que já preparei o banquete, meu banquete, e os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Até aqui, irmãos, que eu queria mostrar que Deus, o Senhor, Ele veio para os judeus, para o seu povo. João 1, capítulo 1, versículo 11, fala que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, irmãos, aleluia, pelo versículo 9 e 10, que fala assim: e depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidais para as bodas o quantos encontrardes.
E saindo aquele servo pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então, aqui, irmãos, graças ao Senhor, nós somos esses convidados, né? A graça chegou até nós, né? Os judeus rejeitaram, mas louvado seja o Senhor, né? Ela chegou até nós e o Senhor nos colocou dentro do palácio. E o palácio, irmãos, é a vida da igreja. Nós estamos dentro do palácio, que é a vida da igreja, certo? E nós dentro do palácio, irmãos, é para nós sermos transformados. A vida da igreja tem esse propósito, irmão, nos transformar, eliminando todo o nosso velho homem, todo o nosso natural. Então, esse é o propósito de Deus, né, de ter nos introduzido na vida da igreja. Nós dentro do palácio, né, que é a vida da igreja, nós estamos passando por um processo, irmão, de embelezamento, de transformação. Olha que algo maravilhoso, irmãos. Isso aí não é um esforço de cada um de nós, mas é a vida de Deus que está nos transformando. Então, é o poder da vida que pode fazer, né, esse processo de embelezamento em cada um de nós. E esse processo, irmão, podemos chamar de santificação. E para nós sermos santificados, irmãos, nós precisamos da palavra profética. A palavra profética, irmão, é que vai causar essa transformação em nós, vai estar infundindo a vida de Deus para dentro de nós, e essa vida vai nos preenchendo, certo? No nosso interior, e ela passa a ter uma expressão no nosso exterior. Aí essa vida começa a ser expressa por meio do nosso viver. Então, esse processo de embelezamento, irmãos, que é a santificação, essa vida precisa de mudar os nossos costumes, as nossas práticas, as nossas opiniões, para que Deus, né, possa estar dispensando mais da sua vida para dentro de nós. Então, essa vida, quando ela vai entrando, né, tudo que é velho, tudo que é do velho homem, vai saindo, irmãos, e vai ficando só essa vida, certo? Então, esse processo de embelezamento, certo? Que é a santificação, que é a questão das nossas vestes, né? De bordar as nossas vestes, nós podemos ver isso, irmãos. Ó Senhor Jesus, nós podemos ver esse processo, né, em Salmos 45. Salmo 45, o versículo 13 e 14, fala assim: toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. As suas vestiduras é resplandecente de ouro. Em roupagens bordadas, conduzem na presença do rei. As virgens, suas companheiras, que a seguem, são trazidas à tua presença. Então, as bodas do Cordeiro, irmãos, né, é o dia mais especial, é o evento maior que pode acontecer nessa terra. É o encontro, né, da igreja com Cristo. Quando Ele vir no seu reino e glória, né, nós vamos encontrar com Ele. Então, a importância de nós sermos santificados, para que essa santificação vai nos guardando, nos protegendo, certo? Da manifestação do nosso orgulho, certo? Da nossa hipocrisia. Então, para que nós ficamos livres dessas coisas, nós precisamos de estar mergulhado na palavra profética, irmão. Esse é o processo. Nós vamos ver que não basta apenas, certo, reunir. O Senhor espera algo a mais de nós, certo? Porque o Senhor tem esse desespero de nos transformar,
de nos santificar, né? O prazer de Deus é santificar o seu povo, os seus filhos. E louvado seja o Senhor. O Senhor nos colocou no lugar certo, na vida da igreja. Irmão, todos nós podemos, né, tá sendo, né, passando por esse embelezamento, por essa transformação, por causa do poder da vida. Não é uma questão de nós tomarmos uma decisão que vai ser assim ou vou ser assim. Não, irmão. A vida tem que estar crescendo em nós. Ó Senhor Jesus. E também podemos ver, irmãos, em Apocalipse, né, 19, lá também fala das vestiduras, né? O versículo 7 fala assim: alegremos-nos e exaltemos, e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, louvado seja o Senhor, irmãos. Esse é o processo de nós estarmos bordando, né, as nossas vestes. Então, enquanto você está desfrutando do Senhor, né, essa agulha vai deixando esse fio de ouro, certo? Que é a natureza divina, certo? Isso aí, irmãos, é o que Deus quer, o desejo de Deus é nós na sua presença, para que essas roupagens, né, possam estar sendo bordadas dia a dia. E o Senhor tem nos dado várias ferramentas, várias maneiras de nós estarmos bordando as nossas vestes. Então, louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, vendo o processo, né, de moldar as nossas vestes, de fazer com que essa vida, né, nos transforme, certo? Dia a dia, né, nós precisamos ser simples. Para receber a palavra, irmão, nós precisamos ser simples, certo? A palavra, ela vem de Deus. Nós vamos ver no final da mensagem, né, a palavra profética é a palavra que sai da boca de Deus. Então, nós vamos ficar mais claro disso aí. Então, o que Deus quer é isso, irmão, encontrar pessoas simples para receber a palavra. Nós não podemos estar cheios, certo? Porque quando nós estamos em nós mesmos, nós rejeitamos o trabalhar de Deus em nós. Então, louvado seja o Senhor. Voltando em Mateus 21, aqui nós temos um modelo, né, de uma pessoa muito simples, né, que é a pessoa de Jesus. Quando Deus Pai, né, preparou ali a entrada dele em Jerusalém, né, o desejo do Pai ali é que ele fosse coroado, né, como rei do reino dos céus. Então, o objetivo dele entrar em Jerusalém foi para que ele fosse coroado como rei. E aqui fala assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-me. E se alguém vos disser alguma coisa, responder-lhe que o Senhor precisa deles, e logo enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, uma jumentinho, cria de um animal de carga. Indo os discípulos até, tendo feito com Jesus, lhe ordenara, e trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles
as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Até aqui, irmãos, o que eu quero tocar, irmão, a simplicidade do Senhor, porque naquela época, né, os reis usavam, né, animais de grande destaque, né, usava mulas, né, que era um animal de grande presença, mas o Senhor escolheu um jumento, certo? E o jumento, irmão, nós sabemos que o jumento, ele não serve para nada. Jumento ele solta na rua assim, ninguém pega, ninguém vai levar para ele, porque ninguém quer, certo? É um animal que não tem valor nenhum. Mas quando o Senhor pediu que buscasse, né, a jumenta e sua cria, e falou que o Senhor precisa dele, certo? É porque para o Senhor ele tinha uma importância muito grande, para ele entrar em Jerusalém, né? Então, assim, hoje, irmãos, se nós olharmos para nós, nós também não valíamos de nada, né? Não servia para nada, estávamos perdidos no mundo, mas o Senhor um dia falou que também precisava de nós. Então, por isso nós fomos chamados porque o Senhor precisa de nós. Irmãos, e você não pode falar assim, eu não sei, eu não dou conta, isso não é para mim. Irmãos, tudo é o Senhor que faz, certo? Se você quer deixar o Senhor trabalhar em você, o Senhor pode fazer tudo, certo? Ele pode fazer essa transformação de embelezamento em você, desde que nós abrimos para o Senhor, né? Formas de nós nos ser trabalhado, há várias ferramentas, irmão, que o Senhor tem nos dado, né? Hoje, uma das ferramentas que está sendo muito usada para nos aperfeiçoar, né, é o SEAP. Então, vai para o SEAP. Você tem medo de pregar o Evangelho, você tem medo de orar para as pessoas, você tem medo de compartilhar aqui na frente, certo? Irmãos, o SEAP foi aberto para nos aperfeiçoar. Então, se você for no SEAP, irmãos, você vai estar junto com quem tem experiência, e ali você vai sendo aperfeiçoado, dia a dia. De repente você é outra pessoa, certo? Mas por nós mesmos nós não damos conta, né? Teve uma época, uns tempos atrás, o Toninho pediu que eu fosse para Divinópolis, que os comportores estavam lá, e falou que era para mim ir lá, estar cooperando com eles também, dando um apoio. E eu, assim, né, não tinha essa experiência, né, de orar para as pessoas ainda nessa época, de apresentar livro. E eu cheguei lá, né, encontrei o comportor, e lá nós ficamos na rua Goiás, e ele cercava todo mundo, certo? Tudo que vinha ele cercava e falava, e apresentava livro, e orava, certo? E eu vendo aquilo, de repente ele parou duas donas lá, e falou com ela, me perguntou a necessidade, e falou assim, elas falou a necessidade, ela falou assim, agora o Milton, né? E falou, o pastor, porque as pessoas gostam, o pastor Milton vai orar por vocês. Ali, então, eu já tive que entrar orando dentro do encargo, da necessidade, né? E aí eu já comecei ele de um lado, eu do outro, do passeio. Então, tá vendo? Aquilo começou a queimar, mas depois que eu estava com esse comportor. Se fosse para me fazer sozinho, eu não dava conta. Então, irmãos, a igreja é para isso. Nós temos irmãos para estar nos ajudando, para estar nos aperfeiçoando. Então, é isso que nós precisamos de ter a visão, certo? Da palavra de comando, né? Usar essa palavra e mergulhar nessa palavra para que Deus possa nos usar. Nós somos como o jumentinho, não tem valor nenhum, não serve para nada, mas ele estava preparado para o Senhor montar e entrar em Jerusalém. Então nós também somos esses, certo? Que vai trazer o Senhor de volta. Então nós precisamos ter uma reação com respeito ao nosso viver da igreja. A palavra precisa de nos despertar,
de nos iluminar, para nos tirar, certo, das tradições, certo, das opiniões. Eu sou assim, não adianta mexer comigo, certo, irmãos? Não tem ninguém mexendo com nós, é Deus que está falando. Nós precisamos ver Deus falar, porque talvez você não percebe a importância, né, que você é para Deus. Talvez eu não veja a importância que eu sou para Deus. Então eu fico limitando Deus na minha vida. Então essa vida, irmãos, vai quebrar todas as barreiras, todas as opiniões, certo? Que a gente vai conservando, não é isso? Mas a vida, irmão, a vida ela veio para isso, né? Para nos resguardar, certo? Da exaltação. Às vezes nós somos orgulhosos, às vezes nós nos exaltamos demais, queremos a glória para nós, certo? Até mesmo às vezes, né, quando nós vamos compartilhar, certo? Irmãos, toda honra e toda glória é dada a Deus. Ele que merece toda a honra, irmão. Nós somos apenas os canais para ele usar. Está aqui em cima nesse púlpito, irmãos, pensa que é fácil? Não, irmãos, é muito difícil. Mas eu falei, Senhor, eu sou um contigo, né? O Senhor faz de mim um instrumento aí nas suas mãos para alcançar a igreja. Porque a palavra, ela não pode ser uma palavra para nos levar a aplaudir, ficar rindo. Não é coisas para nós acharmos graça. A palavra, irmãos, a palavra ela vem para nos lavar. Ela vem para nos iluminar. Como que está o meu viver? Ó Senhor Jesus, fala, Senhor. Aí então essa vida vai tirando de nós as nossas opiniões, o orgulho, né? Tudo que é natural, essa vida vai eliminando, né? Ó Senhor Jesus, essa vida possa estar nos iluminando, irmãos, dia a dia. A palavra tem que ser luz para nós. Louvado seja o Senhor. Aqui nós vimos que o Senhor, Ele foi simples. Então, ele foi ali, teve os seus opositores, que era contra aquela manifestação, porque eles não viram ali que Jesus, naquela simplicidade, ele era o rei do reino dos céus. Então, o homem natural não vê o que Deus está fazendo, certo? Ele fica só analisando, certo? Mas aqui, prosseguindo aqui, onde é que nós paramos, no versículo 8, fala assim: e a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortaram ramos de árvores e espalharam pela estrada. E as multidões, tanto os que prescendiam como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntou: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Então muitos ali não entendeu, né? O Senhor chegando ali num jeguezinho, num burrinho, né? E de repente era o rei do reino dos céus. Então aqueles que conheciam o Senhor, eles vibraram. Este é o rei, o filho de Davi. Mas os outros questionam: quem é este? Irmão, nós precisamos conhecer o Senhor. Ó Senhor Jesus, nós conhecemos o Senhor, irmãos, nessa simplicidade também nos alcança, porque o Senhor é simples. Às vezes, nós temos muitas opiniões, questionamos muitas coisas, mas louvado seja o Senhor, né? O Senhor nos colocou dentro do palácio, que é a vida da igreja. Irmão, aqui nós estamos seguros,
Aqui nós estamos no lugar certo, certo? Não importa a sua condição hoje, mas se você se dispor, essa vida vai mudar. Todos os seus costumes, as suas práticas, as suas opiniões. Então, nós precisamos ser simples, irmão. Simples para receber o Senhor. Ó Senhor Jesus. O Senhor, Ele não agrada, irmãos, de pessoas que se acham, né, capacitadas. Né, pessoas que estudam para ser eloquente. Não, irmãos, a vida da igreja é uma questão de experiência com o Senhor. Né, o Senhor está preparando um grupo de vencedores. Nós somos o pequenino rebanho, né, mas nós podemos fazer muitas coisas, porque o Senhor é conosco. Né, a Bíblia fala que de Sião é um grupo de pessoas que batalha para o reino de Deus. Então, nós somos esse grupo que batalha, né, para a volta do Senhor. Apocalipse capítulo 12 fala da mulher, né, que estava ali para dar à luz o filho varão, e essa mulher, ela, voltando para Mateus 21, ela está relacionada, ligada ali, né, à jumenta, né, e o filho varão ao jumentinho. Então, hoje, irmãos, né, essa mulher universal, né, ela representa ali, né, todo o cristianismo, todos os cristãos de toda a terra, certo? Mas nem todos os cristãos, né, estão preocupados com a volta do Senhor. Mas Sião está, irmão. Sião é um grupo que está preocupado, né, com a volta do Senhor, que batalha para isso. Então, esse grupo, irmão, o Senhor tem colocado nas nossas mãos várias ferramentas para trazer ele de volta. Olha que maravilha, irmão. O Senhor conta com você. E o Senhor já colocou essas ferramentas nas nossas mãos para nos turbinar. O Senhor quer que nós saímos da caixa, que nós soltamos o pino da granada. Senhor Jesus, o Senhor quer que nós sejamos turbinados, irmão. Quem é motorista aí, que mexe com um caminhão, sabe, né? O que é uma turbina? A turbina no caminhão é para dar força e velocidade. Quando ele danifica ali a turbina, ele perde a força e a velocidade. Então o Senhor, Ele quer nos turbinar para que nós caminhamos e avançamos mais rápido ainda. Então esse é o motivo, né, de estar falando muita palavra turbinado, porque Deus quer que nós andamos mais rápido. Estamos no final dos tempos. Então se nós ficarmos acomodados, certo? Vai demorar 200 anos para o Senhor voltar. 100 anos. Então depende de nós. Nós que vamos apressar a volta do Senhor. Então por isso o Senhor, né, quer que nós saímos da caixa, né, e saímos para a rua. Fomos convidados para convidar. Não é verdade? Então veja bem, irmão. Qual que é as ferramentas, né, que o Senhor tem nos dado? Por exemplo, a colportagem. Muitos fazem a colportagem, né, por tempo integral, mas tem a colportagem por hora e tem a colportagem também por oportunidade. O que é uma colportagem por hora? É quando você consagra 1 hora todos os dias para fazer a colportagem. E a colportagem por oportunidade, né, principalmente as mulheres que carregam bolsa, as irmãs, elas podem ter ali um kit, né, orar para uma pessoa de repente que surge perto dela, certo? Então essa é a colportagem por oportunidade. Também os homens podem fazer isso, né? E tem o CEAP, certo? E tem o CEAP também, que está lá para nos aperfeiçoar. Outra ferramenta, certo? Tem mulheres conectadas, rede de cuidado, certo? Fábrica de Vencedores Kids. Então, o Senhor está usando Avança Jovem, o Senhor está usando toda a igreja, homens de oração. Ó Senhor Jesus,
Então, o Senhor não quer. Posso orar por você? Então, está até anotado aqui todos esses, mas são tantas ferramentas que às vezes a gente até, deixa algumas para trás. Mas, irmãos, o Senhor nos deu essa ferramenta para trazer de volta a rede de cuidado, certo? Homens de oração. Então, agora não tem idade, irmão. Eu sou velho. Não, você tem 80, você tem 90 anos, você tem que estar nesse negócio. Você tem 100 anos, você tem que estar nesse negócio. Imergido, Você tem que estar dentro, sabe? Agora o Senhor está usando até as crianças. Veja o que o Senhor está fazendo, irmão. Colocando crianças de 4 anos para sair, pregar o Evangelho, orar para as pessoas na rua, distribuir a literatura. É lógico que é com os pais, com alguém responsável por elas, mas o Senhor quer usar cada um de nós, irmão. Então, nós precisamos de sair da caixa, soltar o pino da granada. A granada, irmão, se você for pegar uma granada e colocar ela num lugar ali bem protegido, ela tem uma explosão muito grande, mas ela não vai explodir. Assim é a vida de Deus dentro de nós, irmão. Ela tem um potencial muito grande, porque nada barra a água. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, nada barra a água. Então, dentro de nós, tem essa bomba, essa granada. Depende só de mim e de você soltar o pino, irmão. Se soltar o pino, irmãos, a igreja faz um estrago na cidade, certo? Porque Satanás, ele perde as suas forças, irmão, sabe? Então nós precisamos de orar, pedir ao Senhor muita graça, irmão, para que nós nos envolvemos com essas ferramentas. Isso que o Senhor espera de nós, irmãos. Um grupo, de Sião ali, que está lutando pelo reino, para trazer o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Irmãos, voltando em Mateus 21, ali quando o Senhor, ele entrou, na cidade, em Jerusalém, foi a última semana dele aqui na terra como, homem, certo? Ali ele estava em Jerusalém ali, e era a última semana na terra, então ele teria que ser testado, em vários testes. Ele ia passar por vários exames, por 4 grupos de pessoas que ia examinar. Sabemos que o cordeiro, quando ele ia ser sacrificado, no Antigo Testamento, ele era separado, para ficar 4 dias, certo? Para ser examinado. Se ele tivesse algum defeito, ele teria que ser tirado e trazer outro. Então o Senhor também, como cordeiro pascal, ele teve que passar por essas bancas examinadoras. Então, a primeira banca que ele passou, foi em Mateus 21:14, quando fala assim: vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana, o filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca leste? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. E deixando-os, saiu de cidade para Betânia, onde pernoitou. E no versículo 23, aqui fala assim: tendo Jesus chegado
ao templo, estando já ensinando acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Ali o Senhor, ele já usou de sabedoria para responder. Ele era Deus, ele era o Filho de Deus. A palavra fala que toda autoridade foi dada a ele, nos céus e na terra. E eles perguntaram, né? Mas Jesus, com sua sabedoria, ele falou assim, e Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não acreditaste nele? E se dissermos dos homens, e para temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Então aqui o Senhor foi muito sábio, né, irmãos, para também fazer uma pergunta. Às vezes nós somos rápidos em responder. Nós precisamos de ver se realmente de onde que vem aquela pergunta, certo? Às vezes nós queremos explicar, né, alguma coisa, e às vezes nós precisamos de ir diante do Senhor, né, para usar o Espírito para responder. Nós na alma nós estamos prontos, não é isso? Para qualquer resposta. Às vezes até mesmo com relação à palavra de Deus. Às vezes pergunta: qual o nome da sua igreja? Aí você já fica ali, né? Certo? Então precisamos ter sabedoria, irmãos, até para esses questionamentos, né? O Senhor mostra aqui para nós que ele foi, né, testado, né, por 4 grupos de pessoas, e ele, né, saiu, né, vitorioso, porque ele, né, foi fiel naquilo que Deus tinha determinado para ele, né? Então louvado seja o Senhor. E outro teste, né, no capítulo 22, versículo 15, nós não vamos ler todos os versículos, irmão, por causa do tempo, mas aqui do versículo 15, né, ao 22, aqui fala que reuniram, né, os fariseus e os herodianos, né, para questionar Jesus, para tentar cercar ele, para encontrar alguma falha, certo? Algum problema nele que pudesse condenar. Mas outra vez aqui o Senhor foi sábio, né? Porque fala assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreendia em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, para dizer-lhes: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensina o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olha a aparência dos homens. Então, eles conheciam o falar do Senhor, mas eles queriam pegar o Senhor, né? E no 17 fala assim: diz-nos, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Então aqui eles já fizeram uma pergunta, né, com malícia, para que o Senhor respondesse, né? Então no 18 fala assim: Jesus, porém, concedeu-lhe a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Está vendo a visão do Senhor aqui? Mostrai-me a moeda
do tributo, trouxeram-lhe um denário, e ele lhe perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando, foram. Então, mais uma vez, eles teve que retirar, certo? Porque eles não conseguiram, né, pegar o Senhor, né? Então, eles fizeram de tudo. E no quarto grupo, né, fala dos intérpretes da lei. São pessoas muito esclarecedoras, né, da palavra, conhecia muito bem a palavra, né, mas mesmo assim, sabe, eles não conseguiram, né, pegar o Senhor, né. Os intérpretes eram pessoas, né, instruídas ali na palavra de Deus e também no direito, né. Era com certeza advogados, né, que ele era esclarecido ali, né, sobre as leis, o direito, e também, né, com respeito à palavra de Deus. Aí eles falam: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, ali, né, o Senhor, dos 10 mandamentos que eles conhecia, né, que foi dado ali para Moisés em Êxodo 20, aqui o Senhor resumiu em 2, que é amar a Deus e amar o próximo. Então, amar a Deus, irmãos, é uma necessidade nossa, sabe, de estar amando a Deus, né, para nós podermos cumprir aquela missão que o Senhor deu para nós. Porque se nós amarmos a Deus, o que é que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos amar o próximo. Talvez você pense assim: qual que é o próximo? Você pensa assim: a esposa, o marido, né, os filhos, né? A princípio irmãos. Mas acontece que quando fala amar o próximo, é aqueles que estão perto de nós, irmãos. Aí é o testemunho nosso. Pregar o evangelho, irmão, é amar as pessoas. Sair para fazer comportagem é amar as pessoas, porque você vai atrás das pessoas, para ganhar mais pessoas, para trazer para dentro do palácio. Não é isso? Que é a vida da igreja. Então, amar a Deus, irmãos, resume, né, em toda a sua vontade. Então, há uma necessidade de nós, né, buscarmos mais experiência com Deus, ter mais intimidade com Deus, certo? Ter mais comunhão com Deus. O Senhor tem nos dado várias maneiras para nós ficarmos na sua presença o dia todo, né? O alimento diário, irmãos, é um meio de nós estarmos, né, amando a Deus, né, valorizando a palavra, as reuniões, a Bíblia. Está vendo, irmãos? Isso tudo vai produzir algo em nós que vai eliminar, né, tudo que está, né, no título dessa mensagem. Então, assim, a vida, ela só pode operar em nós quando nós damos abertura para Deus, certo? Então, aí essa vida, ela é capaz de, né, mudar a nossa maneira, a nossa visão. Nós precisamos estar com uma visão focada, certo? Naquilo que Deus vê. Nós precisamos ver da forma que Deus vê. Ainda nós não vemos como Deus vê, mas nós estamos caminhando para essa visão. Então isso vai acontecer dia a dia,
certo? Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após anos. Então, esse é o processo, certo? De nós, né, estar cooperando com essa transformação, que é amando ao Senhor, né? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos. Então, até aqui nós vimos, né, que o Senhor, Ele como Cordeiro, Ele foi testado e aprovado em todas as formas, Ele estava qualificado para morrer em nosso lugar. Então, Ele era o Cordeiro perfeito, certo? Graças a Deus, irmão. O Senhor, Ele era e é perfeito, né? O resultado é que nós estamos aqui, irmãos, por causa do Evangelho. O Evangelho um dia nos alcançou, essa vida nos alcançou. Agora, essa vida que está em nós, essa vida, ela precisa de alcançar outros. Então, por isso a importância do mover atual. O que o Senhor está fazendo? Irmãos, não vamos questionar se vai dar certo ou se vai dar errado, né? A direção, o comando vem, né, da palavra profética, e a palavra está nos conduzindo dessa forma, né? Louvado seja o Senhor. Então, pelo fato, né, dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, né, dos intérpretes da lei, então, por causa desse grupo de pessoas, né, que se consideravam mestre e conhecedor das Escrituras, né, e Deus, né, o Senhor ali, Ele usou o capítulo 23 para tratar dessa situação, certo? Então, Ele teve que expor a condição desses mestres da lei, né? Então, aí Ele escreve o capítulo 23 de Mateus, que fala assim: então falou-lhe Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Então, isso aqui, irmãos, esse versículo 1 e 2 é muito sério, né? Aqui já expõe a condição dos escribas e fariseus. Pessoa que estava preocupado com uma posição, certo? Eles queriam estar na posição de Moisés. Só que Moisés, irmãos, era um profeta. E eles eram apenas mestres. Conhecia, né? Então, isso aí trouxe um dano, né? Porque o período que eles tiveram na cadeira de Moisés, o povo, eles ficaram sem direção. Porque perderam a palavra profética. O que fala o Salmo 2, né? Que sem palavra o seu povo se corrompe, né? Mas ao achá-la é feliz. Então, irmãos, quando nós encontramos, quando nós tocamos na palavra, irmão, nós ficamos felizes. Indiferente da situação que nós estamos vivendo. Às vezes estamos passando por um processo de dificuldade financeira, de saúde, né, familiar, mas quando nós chegamos na palavra, irmão, certo? Essa palavra, ela vem para nos confortar, certo? Para aumentar o nível das águas, certo? Às vezes o problema está ali, irmãos, mas Deus eleva o nível das águas. Então, no nosso viver diário, irmão, é muitos problemas. Quem não tem problema aqui, né? Eu creio que todos têm problema. Uns mais simples, outros mais sérios, né? Por isso nós precisamos que o Senhor aumente o nível das águas. Então, para isso, a palavra profética na nossa vida, né? Aqui, então, eles, quando eles falaram, né, que os escribas e fariseus sentaram na cadeira de Moisés, porque, irmãos, ali, né, só podia assentar ali profeta. O profeta é aquele que fala a palavra de Deus.
O profeta, ele não fala o que ele acha e pensa. Ele não fala o que ele quer. Ele tem que ouvir de Deus e transmitir aquilo que é a palavra de Deus. Não é uma questão de conhecimento, de mestre. A igreja, ela não precisa de mestre, irmão. Ela precisa de profeta. Certo? Então, o povo ali daquela época ficou sem direção por falta da palavra, né? Porque os escribas e fariseus se acharam, né, que poderia ser o sucessor de Moisés, mas, né, Deus não permitiu, irmãos. A igreja, nós não podemos ficar almejando posição. O nosso velho homem, irmãos, às vezes manifesta, certo? Querer algo, querer uma posição, né? Ocupar um cargo. Se o Senhor precisar, Ele vai colocar, certo? Mas nós não podemos ficar almejando e discordando com aquele que Deus pôs naquela função, não é isso? Eu sei mais, eu conheço muito mais e tal. O Senhor precisa nos guardar, irmãos. O Senhor precisa nos guardar. O Senhor quer usar cada um de nós indiferente, né, da função. Todos nós somos importantes. Tanto o que está aqui falando a palavra, como o que está lá fora olhando os carros. Tudo é para edificação, irmão. Certo? Então nós precisamos servir o Senhor com excelência, certo? Não visando vantagem, né, como os escribas e fariseus, né, ocupando ali uma cadeira de um profeta. Senhor Jesus. Então, Senhor, vamos avançar. Senhor Jesus. Em Deuteronômio 18, vamos lá ver, irmãos, né, que os fariseus ali, saduceus, né, eles sentaram na cadeira, né, querendo uma posição, mas vejamos aqui em Deuteronômio 18, Senhor Jesus, 18, fala: suscitar-lhe-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, um profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandarei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Então, está vendo o tanto que era sério, irmão, você querer ocupar uma posição, né, que Deus ali estabeleceu. Então, aqui Moisés, quando ele deixou a cadeira dele ali, Deus já ia levantar outro. Mas os fariseus e saduceus, por causa do orgulho, da hipocrisia, né, correram e sentaram, querendo comandar o povo ali dentro das leis de Deus, que eles tinham conhecimento. Mas eles não iam falar a palavra que saía da boca de Deus. Então, louvado seja o Senhor, né, irmãos? O Senhor realmente, Ele preocupa com nós, né? Ele sempre tem alguém para trazer a palavra, para nos conduzir. Louvado seja o Senhor. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2:13, Senhor Jesus. Não, é Filipenses, irmãos, perdoa. Filipenses 2:5. Aqui mostra, irmãos, né, a questão do orgulho, que fala assim:
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então aqui, nós vemos que o Senhor, Ele sendo Deus, Ele não julgou ser igual a Deus, si mesmo Ele se esvaziou. Então o caminho nosso, irmãos, é o caminho da cruz, não é o caminho da exaltação, não é o caminho do orgulho, certo? Porque os escribas e fariseus, dando um segmento aqui, voltando em Mateus, 23, nós paramos no versículo 2, no 3 fala assim: fazei e guardais, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não faz. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam as suas franjas, ó Senhor Jesus, e alargam as suas franjas. Então, esse é o homem, que almeja a posição, certo? Ele quer ser visto, não é isso? Pelos homens. Ele coloca, ele dá ordem, mas ele mesmo não faz, certo? Os fariseus e os saduceus só davam ordem, mas eles mesmos não moviam nenhum dedo, colocava fardos pesados sobre os homens, sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não moviam um dedo. Então a vida da igreja, irmão, ela não pode ser assim, o orgulho, a exaltação, tudo tem que ser eliminado de nós, isso tudo tem que ser queimado, para que isso não manifeste em nós. Então por isso que é uma luta espiritual, nós não podemos deixar de vigiar, certo? Porque se nós vacilarmos, com certeza isso aflora de nós. Então louvado seja o Senhor, prosseguindo aqui, nós paramos. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações nas praças e serem chamados mestre pelos homens. Tudo isso aí, está vendo, irmão? Vem na questão do orgulho, vem na questão de querer ser visto, acha que sabe, valoriza muito a posição, certo? Isso não pode ocorrer no nosso meio e em nosso coração, irmão. Então essa palavra é para nos iluminar, para tratar, certo, com a nossa condição, para que o Senhor possa estar mudando, o nosso viver no dia a dia, porque tudo isso aí, irmãos, está dentro de nós. Nós precisamos estar claro que o orgulho, a hipocrisia, a exaltação, quem não gosta de elogio? Quem não gosta de um elogio, certo? Pessoa chegar e elogiar você, certo? Todo mundo gosta disso, sai ali, a vida da alma incha mesmo, Então, assim, irmãos, a vida da igreja não promove nada disso.
a vida da igreja é para nos levar pelo caminho da cruz, da simplicidade, certo? Para que Deus possa, né, encontrar caminho e que a igreja possa trazer Ele mais rápido, né? Para nós ter esse encontro, né, com o Cordeiro. Amém? Eu vou parar por aqui, irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Gostaria de orar pelos irmãos, né, pelas pessoas que vão nos assistir. Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, nós agradecemos o Senhor. O Senhor trouxe muita luz para nós. Nós vimos a importância do nosso chamamento, aonde que o Senhor nos colocou. Senhor Jesus, o Senhor possa nos manter com o coração, Senhor, coração de simplicidade, de humildade, Senhor, para poder servir o Senhor, cada dia melhor. Senhor, guarda a sua igreja, guarda cada um de nós. Senhor, nós te pedimos nessa noite, Senhor, nos ilumina, Senhor, nos guarda durante a semana, nos livra de nos orgulhar, Senhor, mas nos leva, Senhor, a praticar a palavra profeta, a usar as ferramentas, Senhor, que o Senhor tem dado para nós, para que as pessoas, Senhor, possam também ser introduzidas, Senhor, nessa esfera, aonde o Senhor já nos colocou, aonde nós temos essa experiência, Senhor, de estar na sua presença. Senhor, obrigado, Senhor, pela igreja, por cada um de nós. Se tiver alguém nos visitando nessa noite, Senhor, obrigado por ter trazido eles, são convidados do Senhor. O Senhor faça com que eles possam permanecer no nosso meio, conhecendo o Senhor mais, desfrutando do Senhor dia a dia, Senhor, desfrutando dessa santificação, que é a dispensação, Senhor, da sua natureza divina, para dentro de nós. Obrigado, Senhor, aleluia.